Unidade 4, Tecnologia. Aula 14.2, Conteúdo: ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Habilidade: conhecer algumas infecções sexualmente transmissíveis, como são tratadas e como preveni-las. Olá, boa noite a todos, professores e alunos. Estamos de volta aí depois do nosso intervalo. Vamos continuar, nossos assuntos aí relacionados ao nosso componente. E como vocês puderam perceber nesse momento, nós iremos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Mas antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, vamos relembrar o conteúdo da nossa aula anterior, aí com a professora Sara, que ela falou para a gente sobre os métodos contraceptivos, que são aqueles métodos que evitam ali o encontro dos gametas masculino e feminino, evita o encontro do óvulo com o espermatozoide, que quando eles se encontram, quando eles se juntam, forma ali aquela fecundação, a famosa fecundação, originando ali um novo indivíduo, que vai se desenvolver lá no útero da mãe. Então, para que não aconteça esse encontro, existem métodos contraceptivos. Existem vários, como a professora mostrou para vocês, tem ali o uso da tabelinha. A gente observou também na aula que tem aquele método que é considerado definitivo, onde é realizada ali alguma cirurgia, para que ele aconteça, como no caso da vasectomia e da laqueadura. E também, além desses métodos que evitam ali essa concepção, essa fecundação, o encontro de gametas, tem aquele que, além de evitar, ele também previne ali doenças, doenças bem sérias e bem graves, que elas podem, podem contagiar ali uma pessoa, podem infectar uma pessoa através do contato sexual, Então, a gente trouxe aqui o método contraceptivo, que vai evitar tanto a fecundação, o encontro dos gametas, porque ele vai formar uma barreira, por isso que ele é chamado de barreira, um exemplo de método de barreira. Existem outros, como o diafragma, que a professora falou para vocês. E esse aqui, além de evitar, ele também evita diversas doenças que estão relacionadas ali ao ato sexual. Então aqui a gente relembra para vocês a camisinha feminina, que ela apresenta essa estrutura, um lado dela é fechado e o outro é aberto, Então essa parte fechada é colocada dentro da vagina e essa parte que fica aberta fica para o lado externo, Então, no momento aqui, do encontro ali do pênis com a vagina, ele não tem contato com a pele, com a parte da vagina, porque esse plástico fica ali cobrindo e protegendo, o corpo da mulher. No caso da camisinha masculina, que é a mais conhecida e a mais utilizada também, ela envolve ali, o pênis do homem, Então ela cobre ali todo o pênis e aí no contato sexual, no momento do ato sexual, também não existe esse contato, porque esse plástico vai estar cobrindo ali o pênis e aí vai evitar também doenças, caso alguém esteja contaminado com algum tipo de doença, Então, relembramos aqui a camisinha feminina e a camisinha masculina, E a importância do seu uso, que a gente vai falar bastante também na aula de agora, E antes de iniciar a nossa aula, vamos para o nosso desafio do dia. Então, nós temos aí a nossa pergunta, o que você acha do aumento do número de pessoas infectadas por HIV? E aí, para a gente pensar um pouquinho nessa pergunta do nosso desafio, nós temos um vídeo, Então, vamos observar aí um vídeo que está relacionado com o nosso desafio do dia. Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que a prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Subiu 11%. O pior, as maiores vítimas são jovens, de 15 a 24 anos. Especialmente aqueles que estão começando a vida sexual, nós não perdemos a consciência, perdemos a noção do perigo que representa a AIDS.
Muito bem, né? Então, no nosso desafio, a gente observou essas informações sobre o aumento ali de pessoas que são infectadas pelo vírus do HIV, né? Que ocasiona aquela doença conhecida como AIDS, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aí na nossa aula, né? Então, fica como nosso desafio, né? Por que será que teve esse aumento no número de pessoas que contraíram esse vírus, né? O HIV. Então, né, nessa aula a gente vai conhecer essas infecções que são sexualmente transmissíveis, né? Então, lembrando ali da importância do uso da camisinha, né? Como a professora Sara falou, mesmo que seja um parceiro fixo, né? Aquele marido, é casado, tudo bonitinho, mas mesmo assim, né, é necessário que utilize ali a camisinha, né? Porque evita ali doenças, caso tenha ali, né, uma relação extraconjugal, tá? Fora ali do casamento. Então, essas ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas de uma pessoa a outra pelo contato sexual, tá? Então, a grande maioria é pelo contato sexual, mas vamos observar também daqui a pouquinho que existem outras formas de contágio. E aí, né, a sigla IST é uma sigla mais atual. Antigamente, nós falávamos de doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs, tá? Então, trouxemos um vídeo aí para vocês que vai diferenciar essa nomenclatura, tá? Então, antigamente era DST, hoje em dia a gente chama essas doenças sexualmente transmissíveis de ISTs, tá? Então, vamos observar aí nosso vídeo que vai diferenciar cada uma delas. Diferença entre DST e IST. Essa mudança na terminologia passou a ser recomendada em 2016 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e tem como objetivo tornar o termo mais abrangente, uma vez que o termo doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, pressupõe que haja sintomas, enquanto infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, incluem também aquelas situações assintomáticas. Essa mudança é necessária porque sabemos muito bem que hoje existem verdadeiras epidemias circulando pelo mundo de maneira silenciosa, com milhares de pessoas todos os anos pegando e passando para frente vírus e bactérias, sem sentirem absolutamente nada. Dar o nome certo para as coisas é fundamental, assim como dar o peso certo para elas. A visão moderna das ISTs não as entende como se estivessem acontecendo como consequência de coisas erradas que as pessoas fizeram. Ninguém pega sífilis, por exemplo, como castigo por ter feito sexo sem camisinha, e sim como resultado de uma dinâmica bem mais complexa de transmissão populacional do treponema pallidum, somada à vulnerabilidade específica daquela pessoa, o que leva em conta, por exemplo, suas práticas sexuais e estratégias de prevenção utilizadas. Várias doenças, né, várias infecções, na verdade, sexualmente transmissíveis, que ela não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? Então pode acontecer da pessoa ter ali alguma infecção por vírus e bactérias e não tá sentindo nada, né? Mas ela foi gerada, né? Ela se contaminou, se infeccionou devido ali a um ato sexual ou algum outro tipo de contato que ela teve, tá? Então, por isso que essa nomenclatura mudou para IST, porque não são todas as doenças ali que vão apresentar sintomas, né? A pessoa vai ter ali a sua vida normalmente, sem nenhuma dor, sem nenhum sintoma, mas vai estar infectada. E aí é um risco muito grande, né? Porque a pessoa não sabe que está infectada e ela pode acabar passando para outras sem saber, tá? Então, por isso que é necessário ter esse cuidado, né? Por isso que é necessário saber essas informações para evitar doenças graves que estão relacionadas às ISTs. Então vamos observar de que outras formas ela é transmitida além do ato sexual. Tá? Observem na nossa próxima imagem. Olha só. Elas, dependendo, claro, do tipo de doença, elas podem ser transmitidas por toalha de banho, por roupas íntimas, né? A gente tem ali a imagem que representa calcinha, cueca, né? Aquela troca ali de roupas, ela pode estar infeccionada, né? Com algum tipo de vírus ou bactérias e aí passar para outra pessoa. Pelo sangue durante o processo de transfusão sanguínea, né? Então a gente observa aí uma imagem de uma pessoa recebendo sangue. Se esse sangue tiver com algum vírus ou com alguma bactéria, já caiu ali na corrente sanguínea dessa pessoa, tá? Então é um tipo também, né, de transmissão.
As pessoas que são usuárias ali de drogas, que utilizam seringas também, né, que compartilham seringas, nesse caso, corre um sério risco, né? Estar ali compartilhando seringas, ela pode pegar vários tipos de doenças relacionadas ali ao sangue, né? Porque tem aquele contato do sangue de uma pessoa para outra, tá? Agulhas de injeção também e a manicure, né? Porque quando a gente vai ali cuidar das unhas, tem aquele alicate que é pontiagudo, que é cortante, né? Então acontece de estar ali tirando a cutícula e aquele alicate vai e tira aquele famoso bife. Né? Então, quando tem ali, quando puxa aquela pele, o que acontece? Começa a sangrar. Né? Então, aquele contato do sangue com aquele objeto que é o alicate pode também passar ali essas doenças. Tá? Se a pessoa está infectada com algum tipo de doença, ela já passou ali para aquele objeto e se ela for utilizar em uma outra pessoa e realizar ali algum tipo de corte, esse vírus que estava ali presente já passa para a corrente sanguínea da pessoa. Por isso que é importante, no caso ali de quem vai em manicure, levar o seu próprio material, né? O seu material ali de uso próprio para evitar também essas doenças que podem ser pegas dessa maneira. Tá? Então, vamos conhecer alguns tipos de infecções. Olha só, a gente vai observar que elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos ou protozoários. Né? Então, existem diversos tipos de infecções. E aí, essas imagens representam para a gente esses tipos de micro-organismos, né? Que a gente não consegue enxergar, mas que eles são transmitidos e que eles estão presentes, tá? A gente tem aí essa primeira imagem que representa as bactérias, temos a imagem que representa os fungos, o protozoário e ali a gente tem o vírus do HIV, tá? E vamos iniciar observando o primeiro tipo de ISTs, que é a sífilis. Olha só, a sífilis ela é causada por uma bactéria. E aí essa bactéria ela é chamada Treponema pallidum. Tá? Então aqui acima a gente tem a imagem que representa para a gente essa bactéria, que ela aparece aqui, ó, um fio de cabelo enrolado, né? Ela tem um modelo meio espiral. Tá? Então, essa bactéria, quando ela entra ali no organismo humano, né, através de um contato sexual, ela vai ocasionar alguns sintomas, como, por exemplo, feridas abertas e indolores. E aqui a gente tem uma imagem que representa essas feridas. Existem várias fases ali das sífilis, né? Tem aquela fase primária, que vai apresentar ali aquelas feridas, e aí essas feridas também estão presentes nos órgãos genitais, tá? No seu caso mais grave, ela pode atingir órgãos, né? Órgãos como o coração, órgãos como o cérebro, né? Então, se ela chega no seu estágio mais grave da sífilis, né? Quando ela já está ali presente nos órgãos mais internos, ela deixa ali, né, de apresentar essas feridas, ela passa a atacar mais os órgãos internos, ela causa vários tipos de doença. Né? Doenças, por exemplo, relacionadas lá ao nosso cérebro. Ela vai atacar os neurônios que estão presentes e aí a pessoa pode ter até uma mudança de comportamento, entre outros fatores. Tá? Então, existem vários estágios. O estágio inicial inicia com essas feridas, né? Por isso que é importante identificar, é importante conhecer o seu corpo. Quando você percebe que tem algo de diferente, né, apareceu ali uma ferida na boca ou no órgão genital, é necessário procurar logo o médico, porque quando é descoberto ali no seu estágio inicial, a forma de tratamento acaba sendo mais rápida. E aí, como é uma bactéria, o tratamento é um antibiótico, né? Então, não é ali muito difícil fazer o tratamento em relação à sífilis. E ali o seu modo de prevenção é o uso do preservativo, né? O uso da camisinha, sendo masculina ou feminina, para evitar esse tipo de contágio dessa bactéria. Tá? Então, a gente observou aqui, ó, essas feridinhas que representam para a gente um dos sintomas das sífilis. Né? Ela vai ali estar presente na palma da mão ou do pé, né? Já num estágio um pouquinho mais avançado, mas ela pode iniciar com feridinhas ali na boca ou nos órgãos genitais. E no estágio mais grave é aquele que vai atingir órgãos mais internos, como o coração ou o cérebro, causando ali, né, sintomas mais piores, né, sintomas piores
para a pessoa que está com essa doença, tá? Então, conhecemos a sífilis, agora vamos falar um pouco da gonorreia. Olha, a gonorreia ela é causada também por uma bactéria que já tem um formato mais diferente. Nessa bactéria ela chama aqui, ó, Neisseria gonorrhea. E aí ela apresenta outros tipos de sintomas. Nessa aqui a bactéria, observe que ela apresenta aqui como se fossem os cílios, né, ao redor dessa bactéria. E aí como sintomas ela tem dor e dificuldade de urinar e a presença de pus amarelo, né? A gente observa aqui essa imagem que representa um pênis e aqui a gente observa esse pus que está saindo ali através da uretra. Tá? Então, a gonorreia, esse tipo de bactéria, esses pelinhos que a gente observa aqui, ele vai grudar, por exemplo, no caso do homem, ele vai grudar ali no canal da uretra, né? Então, ele fica fixo ali na uretra e começa a ocasionar esses sintomas, né? Quando o cara vai ali urinar, por exemplo, vai ocasionar dor e também vai formar esse pus que a gente observa aqui na imagem. No caso da mulher, ele também pode atingir ali as tubas uterinas e o ovário, né? Como eu falei para vocês, esses cílios aqui, né, como se fossem os flagelos, ele fixa no corpo da mulher, né? Então, da mulher ou do homem. E aí, quando ele fixa, né, ele vai ocasionar todos esses sintomas. E no estágio mais grave da gonorreia, ela pode tornar ali a pessoa estéril, né? Quando ele chega ali nas tubas uterinas ou no ovário, aquela mulher pode ficar estéril, né, devido à presença dessa bactéria. E o homem também, né, se chega ali nos ductos ou nos testículos, vai tornar aquele homem estéril, né, vai dificultar ali a produção dos gametas, masculino ou feminino, tá? Então, como é uma bactéria, o seu tratamento também é o uso de antibiótico. Só que é ideal, como eu falei para vocês, observar desde o início e já procurar um médico. Vamos conhecer uma outra doença, que é chamada de clamídia. A clamídia, ela é também uma doença bacteriana, chamada Chlamydia trachomatis. E aqui em azul, a gente tem a representação dessas bactérias, né? Seres bem microscópicos que só com o auxílio de um microscópio é necessário para que a gente consiga visualizar. Sintomas: dor ao urinar, micção frequente, né? Urinar ali com bastante frequência, e esterilidade, né? No caso mais grave, pode causar a esterilidade. A prevenção também é o uso de preservativo. Então, a gente pode perceber que o uso de preservativo vai evitar ali qualquer tipo de doença que esteja relacionada com o ato sexual, né? Porque usou preservativo, se aquele homem ou aquela mulher está infectado, não vai passar para o outro, né? Devido ali àquela barreira que é imposta, tá bom? E como é uma bactéria, o tratamento também é através de antibiótico, né? E aqui o fato de tornar a pessoa infértil também no seu caso mais grave. E aí essas doenças também, para ser descobertas, é necessário realizar alguns tipos de exame, como exame de sangue, né, o Papa Nicolau que as mulheres realizam, e é importante também fazer com uma certa frequência, né, pelo menos uma vez por ano, é importante realizar todos os tipos de exame, principalmente os homens que não têm muito esse hábito de ir ao médico, de solicitar exames, né? Então é importante sim realizar exame de sangue, no caso das mulheres fazer o Papa Nicolau para identificar ali se existe alguns vírus ou alguma bactéria instalada, tá bom? Muito bem, vamos conhecer mais uma, que é o codiloma acuminado. Olha só. Esse é o nome da doença, codiloma acuminado, que é causado por um vírus chamado de HPV, tá? Então, ele é o papilomavírus humano e tem como sintomas verrugas. Verrugas que podem estar presentes no pênis, no ânus e, no caso das mulheres, né, também na vagina. Aqui a gente observa a imagem da representação desse vírus, né? Olha aqui, ele já tem uma estrutura mais diferenciada.
E aqui a gente tem a imagem que representa um pênis, e nesse pênis, observem que tem aqui, ó, várias verrugas, né, que vão se instalando devido à presença desse vírus no organismo desse homem, tá? Então, a prevenção é o uso do preservativo, né, a camisinha, e também existem vacinas, né, campanhas de vacinas do HPV. Essas campanhas são principalmente para adolescentes e pré-adolescentes, que estão na faixa etária ali de 9 a 13 anos, né? Então, já tiveram campanhas relacionadas aí ao HPV, existe essa vacina nos postos de saúde e essa idade, né, de 9 a 13 anos é por diversos fatores. Primeiro, devido ao ato sexual, hoje em dia, né, ser iniciado mais cedo e também devido à imunidade. Foi realizada ali uma pesquisa, um estudo, né, e foi identificado que crianças, né, e adolescentes nessa faixa etária de 9 a 13 anos, elas adquirem uma imunidade mais fácil quando essa vacina é aplicada, né? A gente já sabe ali da função da vacina. O que a vacina faz? Ela coloca ali no nosso corpo aquele vírus enfraquecido ou morto, né? Então, quando ela tem esse contato mais cedo, por exemplo, lá com 9 anos, 10 anos, o que acontece? Aquele corpo começa a criar aquelas células de memórias, aqueles anticorpos que a gente observou lá na nossa aula do sistema imunológico. E aí, quando ela inicia a sua vida sexual, se ela tiver contato ali com uma pessoa que tem um vírus do HPV, ela já está imune, né? Ela não pega ali aquela doença. Por isso que é importante se vacinar. Tem uma campanha de vacina, né, do HPV, meninos e meninas de 9 a 13 anos, é importante realizar esse tipo de prevenção para evitar essa doença. E no caso das mulheres, o HPV, ele pode ocasionar até o câncer, né, o câncer ali do colo do útero, porque essas verrugas vão se instalando, né, e aí no seu estágio mais grave, ela pode ocasionar o câncer, tá? Por isso que é importante prevenir doenças tão graves como essa. Tá bom? E um outro tipo de doença é a hepatite. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. A hepatite B e C, né? Hepatite B e C, que são bem parecidas, tá? E aí o que ela vai ocasionar? Inflamação do fígado, né? O fígado é esse órgão que a gente observa aqui em destaque, em vermelho, né? A gente conheceu mais sobre o fígado na aula do sistema digestório, né, que uma das suas funções é produzir a bile, né? Então aqui a gente observa ele em destaque e o local onde ele está no nosso corpo, tá? Então o que acontece? Esse tipo de doença é causada por um vírus e ela também é transmitida pelo contato sexual, né? E aqui a gente observa um dos sintomas relacionados à hepatite, né? Aquele olho mais amarelado e também a coloração do corpo fica mais amarelado. As fezes da pessoa também ficam num tom mais claro e a urina acaba ficando mais escura, tá? Então, no caso aqui da hepatite, ela pode ocasionar uma cirrose, né? Quando o fígado ali está bem debilitado. Então, a cirrose pode ser ocasionada tanto pelo consumo muito elevado de álcool quanto por hepatite, né? Que já deixa ali aquele fígado bem enfraquecido, tá? Então, vamos observar mais sobre essa doença, conhecendo ali os seus sintomas. Olha só, os sintomas relacionados à hepatite B e C é o cansaço, a tontura, o enjoo, o vômito, a febre, dor abdominal e, como a gente observou na imagem anterior, né, a pele e o olho amarelado. O modo de prevenção é usar o preservativo, né? Olha aqui novamente a camisinha, tá? Camisinha masculina, e não compartilhar objetos de uso pessoal, né? Até mesmo talheres, pratos, quando a pessoa está com essa doença. E aqui a gente tem a representação da escova dental, né? Que é algo bem pessoal. Então, conhecemos aí mais uma doença, hepatite B e C, né? Que pode levar também à morte, tá? Uma doença bem grave, mas que pode ser evitada se você seguir à risca, né?
o uso ali do preservativo, tá? Vamos observar mais outra doença, né, que é a AIDS. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Olha só, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS já é o estágio mais avançado, quando aquele vírus já está instalado ali no corpo da pessoa, né, o vírus do HIV. E aí, naquele estágio mais avançado, é que ela tem essa denominação de AIDS. Ela é uma doença oportunista, né? Porque o que vai acontecer? No caso do HIV, ele vai atingir aquelas nossas células de defesa. Lembra de novo do nosso sistema imunológico? Que existem ali os leucócitos, linfócitos, aquelas células que vão auxiliar a defesa do nosso corpo. Quando chega um agente invasor, ele vai lá e destrói, elimina para que a gente consiga eliminar aquele vírus, aquela bactéria do nosso corpo. O HIV, o que ele faz? Ele vai destruir esses leucócitos, esses linfócitos. Então, uma simples gripe pode matar essa pessoa, porque ela não vai ter aquela célula de defesa. E aí ela acaba morrendo por doenças que a gente chama de oportunista, né? Porque ela vai se aproveitar daquela situação que não tem célula de defesa e vai se instalar no corpo da pessoa. E aqui a gente observa alguns tipos de doenças relacionadas a isso, como uma simples gripe, uma tuberculose, uma hepatite, entre outros. E a sua forma de transmissão? Vamos observar que ela é transmitida por uma seringa que esteja contaminada, lembrando que esse vírus está presente lá no sangue, né? Então, uma seringa contaminada vai transmitir ali esse vírus. A transfusão de sangue, se esse sangue estiver contaminado, o uso de drogas também. E o método de prevenção é, novamente, a camisinha, né? Usar ali o preservativo. Tá? Então, a AIDS é uma doença bastante conhecida. E aí, como a gente observou, né? Lá no nosso desafio do dia, a gente viu que aumentou a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Tá? Então, a gente trouxe também para vocês uma tabelinha que mostra de que maneira pega e como não pega esse vírus. Olha só. A gente tem aqui essas informações. Olha, como é que pega? Como é que pode pegar esse vírus do HIV? Através do contato íntimo, sem camisinha, com um indivíduo que esteja infectado. Né? A gente já sabe a importância do uso do preservativo para evitar o contágio. O contato direto com o sangue, né? Porque esse vírus vai estar presente ali no sangue, na corrente sanguínea dessa pessoa. A partilha de agulhas ou seringas com o indivíduo infectado. A gente falou ali do caso das pessoas que são usuárias de droga, que ficam compartilhando ali agulhas e seringas. Se alguém tiver infectado naquele grupo, vai passar para o restante. E como não pega? Beijo, mesmo na boca, abraço, aperto de mão, lágrimas ou suor, não transmite esse vírus. A partilha de copo, talheres, prato, roupas ou lençóis com o indivíduo infectado também não. O uso da mesma banheira ou piscina. Tá? Então, esses são alguns exemplos de como pega e como não pega esse vírus do HIV. E aí, para falar um pouquinho mais sobre ele, nós trouxemos um vídeo que explica mais sobre o HIV e sobre a AIDS. Tá? Então, vamos observar aí com atenção. Sem camisinha e a troca de seringas ou agulhas permitem um contato direto com as secreções ou sangue de um aidético, podendo levar à contaminação do indivíduo com o vírus da AIDS. Além disso, a AIDS também pode ser transmitida de mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Mas é possível diminuir o risco de transmissão do vírus para o bebê através de tratamento da AIDS durante a gravidez. Os primeiros sintomas de AIDS aparecem entre 3 e 6 semanas após a contaminação do vírus e incluem febre alta, mal-estar, dor de garganta e tosse seca. Esses sintomas duram em média 14 dias e desaparecem completamente depois, podendo ser confundidos com outras doenças como gripe ou resfriado. Mas então, como saber que tenho AIDS? É importante fazer um exame de sangue, que pode ser feito entre 40 a 60 dias após o comportamento de risco. Você pode fazer o exame de graça nos postos de saúde, em campanhas do governo, no centro de testagem e aconselhamento, mas você também pode comprar esse exame na farmácia e fazer o teste em casa.
Os principais sintomas da AIDS só aparecem entre 8 e 10 anos após a contaminação com o vírus e podem ser através de manchas avermelhadas ou pequenas erupções na pele, febre persistente, tosse seca prolongada, suor noturno, ínguas por mais de 3 meses, cansaço, dor de cabeça, dor nas articulações ou nos músculos, rápido emagrecimento com perda de 10% do peso corporal em um mês sem dieta, por exemplo, candidíase genital ou oral persistente e diarreia por mais de um mês. Olha só, né? Então o vídeo trouxe pra gente essas informações relacionadas ao vírus do HIV, né? De que forma é possível saber que a pessoa está com aquele vírus, né? Um simples exame de sangue já diagnostica ali a presença daquele vírus no corpo da pessoa, né? Então, se tem alguma dúvida, né? Se teve algum relacionamento sexual duvidoso, é só ir no posto de saúde, solicitar ali o exame, né, específico para HIV e aí já vai ter o resultado, né? Então, como o vídeo mostrou pra gente, existem ali a presença do vírus no corpo da pessoa e não necessariamente o desenvolvimento de sintomas, né? Então, a pessoa pode ter o vírus ali no corpo e não ter nenhum tipo de sintoma, né? Ela pode apresentar ali, como foi observado no estágio inicial, uma febre, né? Aqueles sintomas de gripe, dor na garganta, mas aí pode ser confundido com um simples resfriado, né? Então, a pessoa nem vai saber que está com um vírus tão grave como esse. E a importância de saber logo no início, para que realize tratamentos específicos e diminua a taxa do HIV, né? Então, hoje em dia existem tratamentos em que a taxa desse vírus fica praticamente zero. Então, se tem um contato sexual com uma outra pessoa, ela não é transmitida, tá? E além disso, né, a gente observa que existem também medicamentos que já existem e que a pessoa pode tomar e nesse caso, se ela toma esse medicamento, ela também não fica infectada quando se esse vírus, na verdade, chegar ali nessa pessoa, tá? Então, o principal é o uso de camisinha, né, para evitar o contágio de diversas doenças, como a gente pôde observar, doenças como a sífilis, a gonorreia, a clamídia, hepatite, né, hepatite B e C, e também o vírus do HIV, né, que já tem tratamento, que pode chegar à taxa zero se for diagnosticado logo no início, mas que é um tratamento para sempre, né? A pessoa tem que estar sempre sendo acompanhada, realizando exames, vendo a taxa do vírus ali no seu corpo, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância dos cuidados, né? A importância de solicitar exames, a importância de ir ao médico, se sentir que tem algo diferente, né? Tem ali feridinhas, escorrimento com bastante frequência, é um caso a se pesquisar. E aí somente o médico que vai solicitar os exames específicos, tá bom? Então é isso, a gente começou hoje a nossa 4ª unidade, amanhã a gente volta com mais aulas de biologia. Até amanhã!